Boa noite, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Primeiro, eu queria agradecer por você estar aqui assistindo essa aula, vai ser muito importante. Segundo, a última aula eu não fiz pelo YouTube, então eu tive muitos problemas em aceitar o pessoal na sala, mas agora essa aula está aqui ao vivo para vocês e ela não vai ficar disponível por muito tempo. Então, assista a aula toda, anote tudo que você tem para anotar, porque hoje a gente vai trabalhar muito as nossas crenças, convicções sobre o dinheiro, tudo que a gente precisa saber para prosperar de fato e parar simplesmente ficar contando dinheiro no final do mês. Eu queria que você me respondesse uma coisa, uma frase assim, com muita sinceridade. Talvez o seu problema financeiro não seja uma falta de esforço, mas seja um excesso de sobrevivência. A gente sabe que o brasileiro vive, a maioria, na sobrevivência. E eu sei que isso às vezes pode bater muito forte, doído, porque tem muita gente que chega aqui carregando uma culpa silenciosa. A culpa de trabalhar muito, a culpa de correr atrás, de tentar fazer tudo dar certo. E mesmo assim, olha para a conta no final do mês e fala: cadê meu dinheiro? Para onde ele foi? Isso já aconteceu com você? Digita aqui no chat se você já sentiu essa culpa e esse peso no final do mês. E você percebe que você paga as contas, você resolve uma emergência aqui, você compra o básico ali, você parcela uma coisa que é necessária aqui, não sei, de repente ajuda alguém, ajuda sua mãe, ajuda um parente, um filho, você tenta se organizar, aí você vem com aquela promessa de novo: mês que vem eu vou fazer diferente, vai ser diferente. Mas a gente sabe que não é bem assim. Quando você percebe, o mês acabou e o dinheiro já tinha acabado há muito tempo. Aí vem aquela sensação, né? Um pouco que a gente fala, às vezes até em voz alta: tô cansado de ganhar dinheiro só para pagar incêndio, só para pagar contas. E é a maioria, pessoal. A maioria do pessoal, ele sabe que não é sobre planilhas, né? Não é sobre simplesmente aula de cortar gastos, não é sobre isso, né? Não é sobre cortar o café, nunca mais vou pedir comida no iFood, vou parar de sentir vergonha de comprar alguma coisa. Assim, são vários pensamentos que vêm na cabeça da pessoa. Então essa aula de hoje é sobre entender porque mesmo você fazendo tanta coisa certa, você continua num ciclo financeiro que parece invisível. Você fica naquela bola de vai e volta e nada muda. Existe uma diferença muito grande de você ter dinheiro entrando e você de ter uma vida financeira funcionando. Porque eu vou falar que não é sobre as pessoas que ganham muito ou as pessoas que ganham pouco. São as pessoas que não gastam da forma que deveriam gastar. E eu quero começar com vocês de uma forma um pouco mais profunda hoje, para a gente sair daquele beabá que eu falo lá do casal rico, que eu falo de várias coisas. A gente precisa aprofundar um pouco mais, por isso que eu tô tendo essas aulas. Essas aulas não são igual os vídeos curtos do Instagram. Eu não quero vir com uma palestra técnica, ensinar coisas técnicas hoje. Eu não quero tá como alguém estivesse apontando o dedo para vocês, né? Mas eu quero ter uma conversa honesta e sincera. Porque muitas vezes o dinheiro só é a parte visível de uma vida que está operando no limite. E é o dinheiro que faz aquilo aparecer. Eu quero começar contando uma cena para vocês. Imagina uma pessoa que acorda cedo, trabalha muito, tem responsabilidade, paga suas contas, não vive ostentando, não sai para comprar coisas absurdas, não está viajando todo mês, não está vivendo uma vida de luxo. Imagina essa pessoa. De fora parece uma pessoa 100% responsável, mas por dentro ela está sempre fazendo conta, sempre naquela ansiedade. Conta antes de comprar o mercado, ela faz conta antes de abastecer, faz conta antes de aceitar um convite de uns amigos para poder sair, antes de marcar uma consulta, ou antes de qualquer decisão simples que ela precisa tomar. E o mais pesado não é só faltar dinheiro, o mais pesado é ela viver com a mente ocupada. Isso traz um peso, isso traz ansiedade, né? Tudo sempre com medo do dinheiro terminar e acabar.
pessoa começa o mês com uma esperança absurda, né? Tipo, agora vai. Esse mês eu vou controlar melhor. Esse mês eu vou gastar, eu vou guardar alguma coisa. Esse mês eu vou quitar dívidas. Mas aí vai chegar o dia 5, dia 10, e aí tem um imprevisto. Aí dia 15 já está compensando uma outra conta. No dia 20 começa a olhar o aplicativo do banco, já dá medo. Porque quando chega no final do mês é aquele pesadelo novamente. Aí você pensa, né? Eu trabalho tanto, porque parece que eu nunca saio do lugar. Talvez essa pessoa seja você, talvez essa pessoa seja o seu cônjuge, talvez seja algum familiar, né? Talvez você conheça alguém assim. Talvez essa história vai doer, né? Porque não parece uma história exagerada, são histórias reais, né? São histórias normais que as pessoas passam no dia a dia. E esse é um dos maiores problemas que eu vejo as pessoas passarem ao longo desses 24 anos que eu sigo e ajudo pessoas com o orçamento. A gente, num geral, normalizou viver apertado, normalizou viver ansioso por causa do dinheiro, normalizou pagar dívida como se fosse uma parte fixa da vida, né? Você fica doando o seu tempo para poder pagar dívidas, né? Normalizou não ter uma reserva de emergência. Se acontecer alguma coisa, ficar doente, já era. Meu Deus, o que eu vou fazer? Normalizou ganhar, mas continuar sem respirar, sem fôlego. Só que eu quero te dizer uma coisa agora com bastante cuidado. Normal não significa saudável. Muita gente está financeiramente cansada porque não é irresponsável, mas porque nunca aprendeu a construir um sistema que vai sair do modo de sobrevivência. Quando você vive no modo de sobrevivência, você não decide as coisas com clareza. Você só reage. Apareceu isso aqui, reage. Apareceu isso aqui, apaga o incêndio. Você escolhe o que dói menos agora e aí depois de um tempo você vai se virando, mesmo que custe muito depois. Isso é a maioria das vezes o que acontece. E aí a vida financeira começa a te dominar. Agora, para a gente ter um diagnóstico melhor, né? Vamos olhar com honestidade os padrões mais comuns das pessoas. Não é para você se culpar, não é para você ficar apontando o dedo para você mesmo, mas é para você finalmente conseguir enxergar o que está acontecendo. O primeiro padrão, quem ganha relativamente bem não consegue guardar. Por quê? Existem pessoas sim que ganham bem. Não pense que pessoas que devem são pessoas que ganham pouco, porque esse é o maior erro de quem pensa assim. Talvez você ganhe mais do que muita gente ao seu redor. Talvez, se você olhar para a renda, parece que ela deveria estar tranquila, mas não está. Porque a renda, veja bem, a renda cresce, né? A renda cresceu, mas os padrões de vida também crescem. E aí que é o grande erro. As responsabilidades crescem, né? As parcelas crescem, as expectativas crescem. Ela olha para o salário e pensa, não é possível. Eu ganho bem, era para sobrar, mas não sobra. É o que acontece. Porque o dinheiro, sem a direção que você tem que dar, ela encontra um destino sozinho. Eu já falei isso várias vezes. Dinheiro tem que ter destino. E geralmente esse destino é o consumo automático, são as urgências que você acha que é urgência, são os pequenos vazamentos que você não consegue enxergar, são as compensações emocionais que o Douglas falou no último vídeo lá da comunidade. E não é assim, não é o quanto você ganha, eu poderia dizer, não é o quanto que você ganha que te define, né, a sua paz, que define a sua paz financeira. É o quanto do seu dinheiro obedece o plano que você tem para ele. Isso eu acho virada de chave incrível, porque você ganha muito, mas o dinheiro não te obedece. Então isso não vale de nada, né? Quem ganha menos e o dinheiro obedece, você vai ter muito mais resultados. O segundo padrão, quem não gasta com luxo, mas vive apertado. São pessoas que acham que não estão desfrutando de fato o futuro, né, ou o presente, porém vive apertado.
essa é uma das maiores dores. Aí a pessoa diz, eu nem sou gastador, eu não compro roupa cara, eu não viajo, eu não tenho luxo, eu só pago conta. Isso é real. Talvez seja você, talvez alguém que você conheça. Mas muita gente que não está quebrada porque vive acima do luxo, ela está quebrada porque não sabe o que está fazendo com o dinheiro. Ela está quebrada porque vive acima da própria estrutura financeira que ela deveria ter. Não é luxo, é falta de margem. E eu vou explicar isso um pouco melhor para vocês. A vida não é tão justa que qualquer coisa te derruba, não. Você vai fazendo isso aos poucos, né? Uma farmácia fora do previsto, um conserto do carro que quebrou e você não estava contando com isso, um aniversário, é o mercado que aumentou, são contas que você esqueceu, aquele Netflix, aquele Amazon, aquele sei lá o que, streaming que você não lembra mais, é uma emergência na família, um filho, e assim as coisas vão igual bola de neve. Quando não existe margem, qualquer imprevisto vira crise. Eu já falei isso em uma das frases curtas que eu falo no Instagram. O problema não é só gastar muito, às vezes é viver sem espaço para respirar. Agora só, o terceiro padrão é assim, é incrível, porque até quem já tem muita experiência com lidar com dinheiro cai nessa cilada que são pagar as dívidas infinitas. São dívidas que não acabam mais. Tem gente que não vive mais o mês, né? Ela vive a dívida do mês. Entra o dinheiro e já tem dono, porque você já vira o mês, já nasceu com essa dívida. É o cartão, é o empréstimo, cheque especial, parcela antiga, acordo, renegociação, outras parcelas. A pessoa não sente que recebe o salário, né? Ela sente que ela repassa o salário. Eu falo que o salário não cai, o salário quica na conta. E isso é uma loucura, isso machuca, porque a dívida, ela não pesa só no bolso. A dívida, ela pesa na identidade da pessoa. Isso reflete, as pessoas começam a sentir atrasadas, incapazes, envergonhadas. E muitas dívidas, elas não nasceram de uma simples irresponsabilidade. Ela nasce da ausência de reserva, falta de previsibilidade, né? Quando a gente vem com as planilhas, com sistemas, decisões sob pressão, tentativa de sobreviver, coisas que você acaba perdendo o controle. A dívida, muitas vezes, ela é uma solução antiga que virou a prisão atual. Você vai se aprisionando e se aprisionando, e o seu futuro sempre é viver esse aprisionamento. Quarto padrão. Quem conhece o que deve, né? Quem conhece o que entra e se organiza, mas não consegue se manter, também não sabe o que está fazendo com o dinheiro. Essa pessoa até tenta. Ela baixa a planilha, faz planilha, compra planilha, anota gasto por 3 dias, 3 semanas, 3 meses, cria várias coisas, assiste vídeo, como esse, inclusive. Promete disciplina, mas depois para. Isso é um padrão. E quando ela para, ela se envergonha, ela se sente envergonhada. A pensar, eu não tenho constância, eu sou desorganizado, eu nunca consigo. E todas aquelas autoacusações. Mas talvez o problema não seja a falta de vontade. Talvez o método que você tentou não respeite a sua rotina, a sua realidade, a sua mente, suas emoções. É totalmente diferente, porque a organização financeira, que depende só da motivação, ela não dura, porque a motivação acaba, com certeza, para tudo. A motivação passa, aí vai chegar o cansaço, problemas acontecem, a rotina aperta, muda. E quando o sistema depende de você estar bem para funcionar, ele quebra justamente quando você mais precisa dele, porque você não vai estar bem. Uma organização financeira fraca, né? Sem ser sólida, ela funciona bem por uns dias, né? Mas um sistema financeiro forte, ela te protege do dia difícil, que é quando você mais
precisa. Agora, por que ganhar mais não resolve sozinho? Tem muita gente que fala assim, agora eu ganho mais, agora eu quero fazer muitas coisas diferentes. E aí você começa a voltar para o mesmo erro, porque eu quero tocar agora numa crença muito comum, muito comum. Quando eu ganhar mais, eu resolvo. Ganhar mais ajuda? Sim, ajuda. Eu não vou falar que não ajuda. Mas ganhar mais sozinho não resolve uma mente financeira desorganizada. Porque você vai ganhar mais, você vai gastar mais. Porque se o padrão interno não muda, o dinheiro novo que entra no sistema antigo, ele vai se perder do mesmo jeito. Um sistema antigo, com mais dinheiro, geralmente cria mais problemas. Vão vir problemas maiores e não vai te trazer paz. Vai te trazer ainda mais confusão. As pessoas que ganham mais, elas trocam de carro, aí ela vai aumentar a parcela, ela vai assumir mais compromissos, ela vai querer ajudar mais pessoas, sem limite. Isso parece compensar todo o cansaço. Mas veja, não tem nada de errado em melhorar de vida, não me entenda errado. O problema é melhorar o padrão antes de construir a sua estrutura financeira. É aumentar o telhado sem reforçar a base. Imagina, vai cair tudo. Ou seja, ganhar mais dinheiro sem mudar o sistema é como colocar mais água em um balde furado. O que vai acontecer? Ele não vai transbordar. Ele simplesmente vai continuar vazando. O dinheiro entra, mas não permanece. E é por isso que tem pessoas que ganham pouco e conseguem construir estabilidade aos poucos, mas conseguem. Enquanto outras ganham bem mais e vivem totalmente sufocadas. Não é mágica, não é milagre, é sistema. E eu vou repetir isso por várias vezes. Dinheiro precisa de função. Quais são elas? Uma parte protege, outra organiza, outra paga o passado que você fez errado, outra constrói o futuro que você quer ter. E uma parte para viver a presença, né? O presente sem culpa nenhuma, até porque a gente de fato precisa gastar dinheiro, né? Sem hipocrisias aqui. Porque quando tudo cai no mesmo lugar, vira uma confusão. Se você mantiver o seu salário desorganizado, você não vai saber para onde vai, né? Quando tudo vira essa confusão, a pessoa passa a viver um questionamento, as perguntas constantes, né? Será que eu posso gastar? Essa pergunta muita gente se repete todo dia até a mente ficar exausta. Mas os vazamentos financeiros invisíveis, para mim, ainda são um dos mais complicados, né? Vamos falar do que é vazamento invisível. Vazamento financeiro não é só uma grande compra errada. Às vezes é aquilo que parece pequeno demais e não importar. É uma taxa, né? O que eu falei? É a assinatura que você esqueceu, é o delivery, sei lá, é uma compra parcelada, juros que você está pagando sem saber, é uma ida rápida ao mercado sem lista, um presente que você comprou e não deveria comprar, uma compra feita para aliviar uma semana que foi difícil. Nada disso isoladamente parece que vai destruir a sua vida financeira. Mas quando você começa a somar, isso repete uma mensagem perigosa, né? O dinheiro está indo embora sem pedir licença. Aí que existe um ponto muito importante. Muitas vezes você não tem um problema grande de gastos. Você tem um problema de pequenos gastos sem consciência, né? E pequenos gastos com consistência. São pequenos gastos sem consciência que criam um buraco gigante com aparência de normalidade, achando que está tudo normal. Um exemplo, a pessoa gasta R$25 ali, aí gasta 40, gasta 18, 60, 35 porque esqueceu de preparar o almoço, gasta 80 da emergência pequena, né?
alguma outra coisa que não estava planejada. Aí no fim de semana, ela não lembra direito o que gastou durante a semana, no fim do mês, aí você faz as contas, faltam 600, 800, 1.200 reais. E o que acontece? Ah, eu não fiz nada demais, eu pensei que estava tudo certo. E talvez até seja verdade. Ela não tenha feito, ou você não tenha feito nada demais. Você só não viu o dinheiro escapando, porque é invisível. O que quebra muita gente não é uma grande decisão errada, é a repetição de pequenas decisões sem direções, pequenas decisões erradas. E tem muita gente que acaba vivendo no automático. Agora, pensa numa coisa. Quantas decisões financeiras você toma no automático? Você paga no automático, parcela no automático, usa o cartão no automático, compra para aliviar seu estresse no automático, evita olhar o saldo da sua conta ou o saldo do seu cartão de crédito. Promete que vai mudar no automático e nada muda. E o automático é perigoso porque ele parece confortável. Você não precisa encarar, não precisa sentir, não precisa decidir, não precisa bater de frente. Só que você evita olhar e continuar crescendo. Tem muitas pessoas que não olham para o dinheiro porque olhar dói. Principalmente quando você olha para a falta do dinheiro, quando ele já foi. Olhar para as contas, né, e lembrar as escolhas que você fez erradas, lembrar o medo, a vergonha, lembra comparação, né, com outras pessoas, lembra aquela sensação de que eu deveria estar melhor porque eu ganho bem, ou porque eu não ganho tão bem e deveria cuidar melhor do meu dinheiro. Mas a virada começa quando você para de usar o dinheiro como prova de valor pessoal. Seu saldo não define a sua inteligência, sua dúvida não define o seu caráter, sua bagunça financeira não divide o seu futuro, mas ela revela um sistema que precisa de cuidado. Você não cura uma vida financeira fugindo dela, você cura encarando com método e sistema e não com culpa. A falta do sistema, que é o que eu tenho falado muito aqui, eu vou apresentar para vocês, não hoje, mas ao longo das nossas aulas eu vou apresentar o sistema que eu uso, que é o ponto central da aula. O problema de muita gente não é a falta dessa informação. As pessoas sabem que precisa gastar menos, sabem que precisa guardar, sabem que precisa pagar a dívida, sabe que precisa se organizar, sabe que precisa não fazer mais dívida, mas saber não significa conseguir executar tudo isso, porque entre saber e executar existe uma coisa chamada sistema. Sistema é o que transforma as intenções que você tem, as suas vantagens, na rotina que você deveria ter. Sistema, ele diz para cada centavo, o dinheiro que você tem, qual que é o papel dele, o que ele tem que fazer na sua vida. Ele impede que você dependa da sua memória para você fazer as coisas pela força da sua vontade, do seu humor, do seu dia. O sistema, ele dá clareza antes da compra. E o sistema não dá arrependimento depois, porque você tem um controle. Sistema, você tenta organizar a sua vida financeira de cabeça, porém, com o sistema, tudo muda. Porque a cabeça está cheia de trabalho, família, medos, pressões, prazos, cobranças, cansado. Não dá para colocar a vida financeira inteira numa mente que já está sobrecarregada do dia, e você esperar ficar em paz. Você não vai ficar em paz. Sua mente não foi feita para ser planilha. Ela foi feita para tomar decisões com clareza. E um sistema financeiro simples precisa responder algumas perguntas, o que entra de verdade? Talvez você não tenha só um salário, você receba, faça renda extra, tenha 2 empregos, você seja autônomo,
Quanto sai de verdade? Isso aí é bem particular também da vida da pessoa, mas o que sai de verdade, né? Como você controla isso? Quanto que você está comprometido, né, antes de começar o mês? Quais são dívidas, né, que são prioridades? Qual que é a sua margem de segurança? Quanto eu posso gastar sem culpa? O que eu preciso ser automatizado? O que eu preciso ter no automático? O que precisa ser renegociado? O que precisa ter limite? Um sistema tem que responder todas essas perguntas. Quando essa resposta não existe, a pessoa vive improvisando. O improviso financeiro constante vira uma ansiedade absurda. Agora, assim, eu quero falar com vocês um pouco da humanidade sobre a dívida, porque isso é uma coisa que de fato afeta as pessoas. Porque dívida não é só um número. Dívida, ela não tem som, ela não faz barulho. Ela, às vezes, aparece numa notificação do banco, né? Uma ligação que você nem quer atender. É um aplicativo que você evita abrir. É a fatura chegando. É a cobrança interna, antes mesmo da cobrança externa, que você já se cobra. E a dívida, além de ter som, ela tem um peso, né? O peso do sono, o peso do seu humor, das relações, das decisões. E quando a pessoa está ansiosa, ela não decide olhando para o futuro, ela decide tentando aliviar o presente. E é por isso que a ansiedade financeira, ela cria ciclos. A pessoa está ansiosa porque está sem dinheiro, aí toma uma decisão rápida para aliviar a ansiedade. Essa decisão gera mais aperto ainda depois. O aperto gera mais ansiedade. É um ciclo que não acaba, né? Ele continua ali eternamente. E quando não adianta tratar a dívida só como matemática, a dívida também precisa ser estratégica e emocional, porque todo mundo precisa dormir. Você precisa de ordem, você precisa de prioridade, você precisa de plano, você precisa de acompanhamento, você precisa de revisão, você precisa de clareza. Porque quando tudo parece urgente, você perde a capacidade de escolher, porque tudo precisa ser resolvido. E quando tudo grita ao mesmo tempo, você precisa de método para decidir qual incêndio você vai apagar primeiro. E aqui está uma das verdades mais importantes. Nem toda dívida será resolvida de uma vez. Mas toda dívida precisa parar de crescer sem controle e ser resolvida. Antes de acelerar, você precisa parar o vazamento, aquele vazamento invisível que eu falei. Antes de quitar tudo, você precisa entender qual ciclo você está. Antes de buscar liberdade, você precisa de construir o chão que você tem que pisar. Agora eu vou te dar alguns exemplos muito simples. Pessoa que ganha bem, mas não guarda. Vamos supor que ela receba 8 mil, ou sei lá, 10 mil, 15 mil, não sei o que é ganhar bem para você. Eu posso até falar isso depois. Mas antes do mês começar, a boa parte já está comprometida. Porque tem financiamento do carro, tem um cartão, escola, mercado, parcela, assinatura, empréstimo, padrão de vida. Não falta renda, né? Falta comando. O dinheiro entra sem emissão. Agora, a segunda pessoa. A pessoa não faz compra de luxo, mas vive apertada. Ela não tem grande exagero, mas vive sem reserva, sem margem, sem planejamento. Tem planejamento de despesa mensal, anual, semanal. Quando chega o PVA, matrícula, manutenção, consulta, tudo vira um susto. Ai, meu Deus, chegou alguma coisa diferente aqui. O problema não foi uma compra absurda. O problema é que o dinheiro não era previsível. Imprevisto, repetido, ele vira surpresa. Aí vira falta de planejamento. Agora, imagina uma terceira pessoa que paga as dívidas infinitas. Ela paga a parcela, mas usa o cartão de crédito para sobreviver. Aí ela pega o cartão, paga o cartão, mas entra no cheque especial. Renegocia uma dívida, mas cria outra.
E ela está tentando sair, mas o método mantém ela presa, porque ela ficou presa nesse ciclo ali de paga-paga. Porque quitar a dívida sem mudar o fluxo é enxugar gelo. Você vai continuar no mesmo problema. Agora imagina uma quarta pessoa. A pessoa que começa e para. Ela começa uma planilha linda, mas para. Porque a planilha tem que ter tempo, energia, disciplina, e aí ela fica exausta e não vai. Aí ela falha, ela acha que o problema é ela. Mas talvez o problema seja ela tentar usar uma ferramenta sem uma estratégia, rotina, acompanhamento, sem nada. A ferramenta sem o método, ela acaba virando uma das coisas que você vai abandonar e depois vai se culpar. Mas eu quero que você guarde uma coisa, e esse é um dos pontos mais importantes da aula. Você não precisa apenas de mais controle, você precisa de uma nova relação com o dinheiro. Uma relação onde o dinheiro deixa de ser uma ameaça e passa a ser a direção que você tem que dar. Onde olhar para a conta, né, sua conta bancária não é uma punição, é um diagnóstico. E por isso que nossa comunidade se chama Raio-X Financeiro. Onde cortar gasto não é castigo, é uma escolha. Onde guardar dinheiro não é privação, é proteção. Onde pagar dívida não é vergonha, é reconstrução. Onde você organizar a vida financeira não é sobre virar uma pessoa perfeita, é sobre criar um sistema que funcione mesmo quando você não está no seu melhor dia, no seu melhor momento. Porque o objetivo não é você viver para controlar o dinheiro. O objetivo é o dinheiro parar de controlar a sua paz. A liberdade financeira começa quando você para de fugir dos números e começa a entender a história que eles te contam. O dinheiro fala por si só. E eu quero fechar toda essa reflexão com vocês. Talvez por muito tempo você tenha acreditado que o seu problema financeiro era falta de disciplina. Mas talvez seja falta de um método. Talvez você tenha acreditado que era um descontrole. Mas talvez seja um cansaço acumulado no dia a dia. Talvez você tenha acreditado que era incapaz, né? Mas talvez seja a ausência da direção, que eu tanto falei aqui. Talvez você tenha tentado resolver dinheiro apenas com a força da vontade, mas que a força de vontade não sustenta uma vida financeira inteira. Você precisa de consciência, você precisa de clareza, de sistema de acompanhamento, você precisa de uma rota, já falei isso aqui. Porque ninguém sai de um ciclo profundo apenas com uma promessa feita no final do mês. Isso não vai mudar. A promessa ela vai te emocionar, mas o que vai te transformar é o sistema. Eu quero que você saia dessa aula com uma pergunta muito forte para você. O que exatamente está fazendo o seu dinheiro desaparecer? Você pergunta para você, o que exatamente está fazendo o meu dinheiro desaparecer? Mas não responda rápido, não responda aqui no chat, não fale nada. Você tem que passar dias com essa pergunta. Você vai sentar com essa pergunta, você vai meditar nessa pergunta. Porque talvez a resposta não esteja só no seu extrato. Talvez ela esteja na sua ansiedade, na culpa, na pressa, na falta de limite, na necessidade de agradar os outros ou se agradar, no medo de olhar a conta, na vida do automático, na ausência do sistema que eu sempre falei aqui. E quando você começa a enxergar isso, você para de tratar o dinheiro como se fosse o seu inimigo. Você vai começar a tratar ele com linguagem, você vai conversar com o dinheiro, vai conversar com o dinheiro. O dinheiro está te mostrando onde tem a desordem, onde existe o vazamento, onde tem medo, decisão adiada, né? Onde existe um padrão que precisa ser quebrado. E o dinheiro não muda sua vida quando ele entra. Ele muda sua vida quando ele encontra a direção que você dá para ele. Agora, assim, nos próximos encontros, né, os conteúdos, conversas, vídeos, a gente pode aprofundar algo muito mais importante ainda, que é como construir um sistema financeiro simples, realista e sustentável. Sistema que
não depende de você andar motivado, que não faça você se sentir vergonha, que respeite a sua realidade, que organize a sua dívida com clareza, que mostre os vazamentos, que crie margem, que devolva a sua sensação de controle, porque é isso que você precisa. Existe um caminho, você vai encontrar esse caminho, eu estou aqui para te mostrar esse caminho. Eu, o Douglas e o Glendon estamos organizando uma aula no dia 2 de junho. Eu vou apresentar o nosso sistema financeiro, eu vou apresentar o nosso método para vocês, e vai ser importantíssimo que você continue seguindo as aulas que eu vou fazer ao vivo, que você continue acompanhando os conteúdos no Instagram, que você continue respondendo as enquetes lá no nosso raio-x financeiro, na comunidade, porque você vai alcançar toda essa paz, porque não é sobre ter dinheiro no banco, né? Não é sobre ter dinheiro sobrando, é sobre ter paz, é sobre ter controle, é sobre ter clareza do seu futuro. Então, eu quero te agradecer, foi uma aula mais rápida, eu não quis trazer hoje aqui números, mas eu quero trazer consciência da dor que você sente e o caminho que a gente vai seguir. Pessoal, ó, um abração, eu comecei essa aula aqui, eram 2 horas da manhã, e eu espero que tenha tocado o seu coração e a sua consciência. O pessoal que está assistindo depois, anote, tenha os insights, responda as perguntas para você mesmo, porque isso vai começar a mudar a sua vida financeira. Gente, um abração, continuo com vocês lá na comunidade. Tchau, tchau.